Você já está sabendo quais as mudanças que o Código de Trânsito irá sofrer a partir de abril de 2021? Bem, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutor Multas, e estou aqui para compartilhar com você as novidades que irão acontecer no Código de Trânsito brasileiro a partir de abril deste ano. Bem, tem alguns pontos que são muito importantes que eu traga para você, mas para mim é importante também que eu garanta que você vai estar sempre atualizado sobre as novidades nas leis de trânsito que estão constantemente sofrendo atualizações. Por isso, nós estamos produzindo um conteúdo específico sobre essa mudança da lei e também sempre atualizando sobre todas as novidades que acontecem na lei de trânsito brasileira. Então, eu gostaria de convidar você, acione o sininho, se inscreva no nosso canal e se mantenha sempre atualizado sobre todas as novidades, e aqui você vai sempre estar protegendo o seu direito como motorista. Bem, existem alguns pontos muito importantes sobre a nova lei de trânsito. Um deles é o novo prazo para renovação da sua CNH. Um outro é a nova forma de cálculo de pontos. Mais um ponto que eu vejo como muito importante são novidades no processo de formação de condutores e também algumas multas que, a partir de agora, passam a não somar mais pontos na CNH de você enquanto motorista. Bem, vamos falar sobre cada um desses temas agora, então? O primeiro tema que eu quero me aprofundar é sobre o prazo de validade da sua CNH. O prazo da sua CNH foi estendido conforme a Lei 14.071. A partir de agora, o prazo da CNH ele passa a ser de 10 anos para todos os condutores até 50 anos de idade. Antes, nós tínhamos um prazo de apenas 5. Agora, isso virou o dobro. E bem, existe aqui algumas variações que são conforme a idade do motorista. Então, é 10 anos de validade para o motorista até 50 anos, são de 5 anos de validade para o motorista de 50 até 70 anos e 3 anos de validade para o motorista acima de 70 anos. Outra informação importante sobre o prazo da CNH é que as carteiras de habilitação que foram expedidas, ou seja, que o motorista pegou ela antes da mudança da lei, elas terão mantido o prazo de validade conforme a lei antiga. Então, se a sua carteira de validade tem lá uma data definida para que ela precise ser renovada, essa data se mantém e você não terá ainda esse benefício de extensão do prazo de validade da sua CNH. Mais um ponto muito importante e talvez uma das principais mudanças trazidas pela nova lei de trânsito é a mudança no volume de pontos que gera a suspensão da carteira de habilitação do motorista. Nós já falamos bastante aqui sobre isso, mas é sempre muito importante lembrar que agora os pontos que o motorista pode acumular na sua CNH para gerar uma suspensão do direito de dirigir dobraram. Antes, o motorista, sempre que acumulasse 20 ou mais pontos na sua habilitação, teria a sua CNH suspensa. Agora, esse volume de pontos passou a ser de 40 pontos. Existem algumas exceções e algumas regras para que a gente calcule quantos pontos efetivamente o motorista vai poder acumular no seu caso específico. Mas isso é bem simples. Vamos para a tabela que existe nesse ponto. Todos os motoristas que exercem atividade profissional sempre estarão enquadrados no limite de 40 pontos, mas aqui existe uma graduação para os outros motoristas que é a seguinte: são 40 pontos caso o motorista não cometa nenhuma infração gravíssima, será 30 pontos caso o motorista cometa uma infração gravíssima ou 20 pontos caso o motorista cometa 2 infrações gravíssimas. Ou seja, quanto mais infrações gravíssimas esse motorista incorre, menor o número total de pontos que ele vai poder acumular na sua CNH. Essa é uma reflexão bastante importante porque gradua conforme o tipo de multa que o motorista incorre no volume de pontos total que ele pode acumular na sua habilitação. E assim, fazendo com que aqueles motoristas que acabam cometendo multas mais graves, ou seja, que trazem mais risco à nossa sociedade, sejam os motoristas que têm o menor benefício de possibilidade de acúmulo de pontos e assim podem ter o seu direito de dirigir suspenso e deixar de trazer riscos e insegurança ao nosso trânsito. Seguindo com as novidades da lei, um outro ponto importante e que trouxe muita dúvida no passado é sobre o uso dos faróis acesos durante o dia. Agora, a lei consolida uma nova regra que é a seguinte:
só é necessário a manutenção dos faróis acesos fora do perímetro urbano em rodovias de pista simples. Ou seja, sempre que você estiver dirigindo numa rodovia fora do perímetro urbano e que tenha apenas uma pista para ir no sentido e uma para voltar no sentido oposto, nessas rodovias você precisa manter sempre o seu farol aceso, mesmo durante o dia. Isso é uma decisão que traz certa coerência, porque nessas rodovias são onde acontecem as ultrapassagens que podem trazer colisões frontais e onde o sinal, a luz do veículo faz mais diferença para a segurança de todos que estão no trânsito. Mais uma alteração que é bastante relevante é sobre o uso da cadeirinha para o transporte de crianças. Aqui a lei trouxe mais um ponto que é muito importante para a segurança dos passageiros, regulando não apenas a idade das crianças, mas também a altura delas, para que seja estabelecida a necessidade ou não do uso da cadeirinha. Conforme a Lei 14.071, a partir de abril, as crianças que tenham menos de 10 anos ou então menos de 1,45 m de altura precisarão fazer uso da cadeirinha. Dependendo da idade da criança, de um modelo ou de outro. A lei é bem clara quanto a isso, mas é importante saber que agora ela traz não apenas um elemento, mas ela traz tanto a idade como também a altura, sendo uma informação que foi reforçada por especialistas em segurança de trânsito para adaptar aí a segurança dos veículos e trazer mais segurança para esses passageiros que são tão importantes. Outra mudança que aconteceu quanto ao transporte de crianças foi no caso de motocicletas. A nova lei de trânsito, ela aumenta a idade mínima para que as crianças possam andar de motocicleta. Na lei anterior era de 7 anos, conforme a nova lei de trânsito passa a ser de 10 anos, ou seja, novamente mostrando uma preocupação com esses passageiros. Outra alteração importante que trata de uma das penas mais graves previstas no Código de Trânsito são os crimes de lesão corporal e de homicídio no trânsito. Esses são crimes previstos de uma forma distinta porque o Código de Trânsito trata de infrações administrativas, mas também de tipos penais, que são tipos criminais. São aqueles que envolvem privação da liberdade da pessoa, são aqueles que envolvem alguma forma de prisão ou de privação de um direito de ir e vir. Nesses casos, a lei agravou a pena para aqueles que incorrem nos crimes de lesão corporal culposa ou de homicídio culposo no trânsito. Nesses casos, agora a lei não prevê mais a substituição da pena restritiva de liberdade de prisão. Agora, o motorista não vai poder mais ter o benefício de penas mais brandas que não a pena da restrição direta da sua liberdade. Outro ponto importante que se discutiu muito ao longo dos últimos anos é sobre o exame toxicológico. A necessidade da obrigatoriedade do exame ou não é um ponto muito importante porque todos os motoristas que exercem atividade profissional com carteiras de categoria C, D e E têm a necessidade para a manutenção do seu direito de dirigir da realização desse exame dentro de uma certa periodicidade. Conforme a nova lei de trânsito, esses motoristas serão obrigados a realizar o exame a cada 2 anos e meio, para assim não perder o seu direito de dirigir. Outra novidade trazida pela nova lei de trânsito é o Cadastro Nacional Positivo de Condutores. Esse é um cadastro que prevê benefícios para aqueles motoristas que não incorram em nenhuma multa pelo período de 12 meses. Esse é um benefício que já era previsto em algumas legislações estaduais e alguns estados do Brasil já praticavam isso para aqueles condutores que não incorriam em nenhuma multa dentro de um exercício de 1 ano. Isso acontecia no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde os motoristas que não incorriam em multas tinham um desconto no IPVA dos seus veículos. Agora, com a nova redação da lei do Cadastro Positivo de Condutores, isso passa a valer para todo o país e aqueles motoristas que não incorrerem em multas no período de 12 meses, eles passarão a ter vantagens tributárias e tarifárias, ou seja, eles terão desconto, provavelmente, nos seus impostos sobre os seus veículos ou em algumas outras taxas que possam estar envolvidas nas suas vidas enquanto condutores. Outra alteração que foi promovida pela mudança da lei diz respeito à segurança dos ciclistas.
Nesse caso, a lei buscou reforçar a segurança dos ciclistas num evidente movimento para incentivar o uso desse meio de transporte alternativo. No caso, a lei tornou infração de trânsito grave o fato de estacionar sobre uma ciclovia ou ciclofaixa e também transformou em uma infração gravíssima o fato de o motorista que for ultrapassar um ciclista não reduzir a velocidade e não manter os cuidados durante a realização dessa manobra. Já falamos bastante sobre as multas em si, mas também houve uma alteração sobre os processos e a forma como as penalidades são aplicadas. Uma das principais alterações que ocorre é quanto ao prazo para indicação de condutor. O prazo para indicação de condutor responsável na lei anterior, ele era reduzido e ele também tinha a previsão que poderia estar descrito especificamente na notificação de autuação. Agora, com a nova redação, o prazo mínimo foi estendido e ele passa a ser de pelo menos 30 dias a contar da notificação para que o motorista faça então a devida indicação do condutor responsável. Um outro ponto que é bem importante foi criado quanto à facilitação da defesa prévia nos casos de uma autuação por multa. Agora, os requisitos para apresentar a defesa prévia, eles foram simplificados e o motorista também vai ter a previsão de poder fazer o protocolo dessas defesas prévias de forma virtual. Os órgãos ainda estão se adaptando a essa inovação, mas é um movimento bem claro trazido pelas novas atualizações das regras de trânsito, essa tendência de digitalização dos processos para que os motoristas tenham acesso aos serviços de uma forma menos burocrática. E talvez a principal alteração que irá ocorrer devido à nova lei de trânsito é o direito dos motoristas de terem as suas multas convertidas em advertência sempre que for multa leve e média e não for reincidente na mesma multa específica dentro de um período de 12 meses. Qual é a diferença aqui porque existia na redação anterior da lei? A partir do novo texto legal, o motorista não mais precisa pedir a conversão da multa em advertência. A partir de agora, isso acontecerá de forma automática, ou seja, o motorista que cometer uma multa leve e média e não for reincidente na mesma multa no período de 12 meses, ele automaticamente terá sua multa convertida em advertência. Como eu havia falado lá no início do vídeo, um outro ponto que sofreu uma alteração foi quanto à formação de condutores. E eu gostaria de destacar dois principais aspectos que foram modificados aqui. Um deles é que o motorista que está em formação, ele não mais precisa fazer aulas práticas durante o período noturno. E também uma outra alteração que é bastante importante e eu acredito que uma novidade positiva para quem está no processo de habilitação é que antigamente se precisava aguardar pelo menos 15 dias para que se pudesse repetir um exame caso o motorista ou o candidato a motorista fosse reprovado. Agora, o motorista não tem mais esse período de carência, esse período de espera para que ele possa repetir o exame e na próxima turma ou oportunidade ele já pode tentar novamente. Também, quanto ao processo de formação de leis, quanto ao processo de resoluções do CONTRAN, que disciplinam toda a parte de trânsito que é tangente à lei federal, elas agora, sempre que trouxerem uma mudança que tenha impacto profundo na lei de trânsito, precisará passar por uma consulta pública, tomando assim a opinião da nossa sociedade, dos nossos motoristas, sobre o que se enxerga naquela nova previsão legal que está querendo se adotar pelo órgão federal. Existe mais uma mudança quanto à formação de condutores que vai ser trazida pela nova lei de trânsito. Mas aqui é na formação de condutores lá na base, lá no início. A partir de agora, haverá a necessidade de crianças e adolescentes terem incluídas nas suas disciplinas escolares aulas sobre comportamento de trânsito. Aqui, elas vão ter uma noção básica sobre como o trânsito funciona e sobre como são todas as sinalizações que regulam o nosso trânsito para que elas já se adaptem tanto enquanto pedestres como futuras motoristas e futuras condutoras. Bom, aqui a gente já trouxe várias novidades sobre a nova lei de trânsito
E eu quero deixar bem claro e lembrar você que ao final desse vídeo eu tenho um material muito especial para compartilhar com você, trazendo todas essas alterações de uma forma muito detalhada. As mudanças que a nova lei traz são bastante profundas e outra delas que irá impactar de uma forma muito importante a vida de todos nós motoristas é quanto à possibilidade das motos, dos ciclomotores, poderem fazer uso do corredor entre pistas para se deslocarem. E aqui a Lei de Trânsito trouxe especificações muito claras sobre como e quando essas manobras serão permitidas. Bem, sempre que houver mais de 2 pistas, os motociclistas sempre deverão usar o corredor que esteja localizado entre as 2 faixas mais da esquerda. Aqui também é importante que, se houver uma via especial de transporte público, uma faixa de ônibus, por exemplo, essa faixa não deverá ser considerada. Um outro ponto importante é que os motociclistas não poderão se deslocar entre a pista de rodagem e a calçada, onde os pedestres circulam. No caso de um motociclista não atender a qualquer um dos regramentos específicos trazidos pela Lei de Trânsito, ele será advertido com uma multa grave, ou seja, 5 pontos na sua CNH. E por fim, eu gostaria de trazer 2 pontos que eu considero extremamente importantes sobre como as penalidades serão aplicadas aos motoristas em caso de uma suspensão da CNH ou então de uma penalidade de multa. Bom, começando pela suspensão da CNH, a nova Lei de Trânsito, ela prevê que a partir de agora, a partir de abril, os estados e os municípios que são responsáveis pela autuação de multas autossuspensivas, ou seja, aquelas multas que por si só já podem suspender o direito de dirigir do motorista, todos esses órgãos, seja o município, seja o estado, já poderão ser responsáveis não só pelo processo de autuação da multa, mas também pelo processo de suspensão do direito de dirigir. Isso acontecia de uma forma diferente na legislação anterior, onde um órgão era responsável pela autuação da multa e sempre o Detran do Estado, que é o responsável pela emissão e regulação das CNHs, ficava também responsável pelo processamento desse processo, de suspensão do direito de dirigir. A partir de agora, então, todos os órgãos passarão a ser responsáveis pela autuação desses processos, desde que seja por multas autossuspensivas. Uma outra alteração que eu considero crucial é a imposição de prazos para que o órgão de trânsito autue o motorista e notifique ele quanto à notificação de penalidade. Ou seja, vamos primeiro localizar a notificação de penalidade no processo. A primeira vez que o motorista toma ciência de uma autuação é com a notificação de autuação, onde ele vai poder interpor defesa prévia. Depois disso, ele vai ter a notificação de penalidade, que é comumente conhecida como aquela que vem com o boleto para o pagamento da multa. Bem, aqui o prazo é o seguinte: caso o motorista não interponha defesa prévia, o órgão de trânsito vai ter um prazo de 180 dias para expedir a notificação de penalidade contra esse condutor. Ou então, caso tenha sido interposta a defesa prévia, o prazo para apresentar a notificação de penalidade a esse condutor será de, no máximo, 360 dias. Se o poder público perder tais prazos, ele perde o direito de aplicar a penalidade para esse condutor. Bem, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de deixar bem claro aqui para você que a Dr. Multas irá seguir produzindo muito conteúdo para que você fique por dentro de todas as atualizações sobre as leis de trânsito. E aqui, como eu falei já durante o vídeo, eu tenho um presente muito especial para você. Nos comentários eu vou deixar o acesso para que você tenha um PDF gratuito sobre todas as alterações que irão acontecer no Código de Trânsito. É um material muito rico e muito completo e eu gostaria que você fizesse o download para que se mantenha sempre atualizado e ciente dos seus direitos enquanto motorista. Qualquer dúvida, não hesite em também deixar aqui nos nossos comentários para que eu ou a minha equipe possamos te ajudar a esclarecer todos os pontos para te auxiliar a seguir sempre dentro das leis de trânsito e dirigindo com muita tranquilidade.
E também, caso você tenha sido multado ou caso você tenha recebido algum processo de suspensão do direito de dirigir, também vou deixar aqui nos comentários um link para você fazer uma consulta gratuita com a nossa equipe e assim, se você precisar de ajuda, poder contar com os melhores especialistas em direito de trânsito do país. Até o próximo vídeo.